Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, hoje com o professor André Martins. Vamos falar de um tema bastante atual, um tema polêmico, que mais do que nunca tem que ser debatido, né? O professor Olá, professor André, tudo bom? Tudo bem, Hugo? Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida, certo? De Uhum. você, de você. Ok. Isso. E aí depois você já pode começar a trabalhar a questão. Só para lembrar ao pessoal que a live tem duração de 1 hora. Todas as nossas lives elas ficam gravadas tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube. E aí as pessoas que não têm a oportunidade de ver no momento podem depois assistir, certo? Bom, o professor André Martins, ele não sabe, mas eu o conheço desde a época do Café Filosófico, né, da TV Cultura, né? Ele ainda não tinha, ele tinha um cavanhaquezinho, Isso. Rabo de um rabinho cavalo. de cavalo, exatamente. Desde aquela época, acho que depois você fez até uma curadoria lá, né? Convidou o professor Uhum. André Constâncio da Universidade Nova de Lisboa. João Eu Constantino. João Constâncio, isso. Eu estudei lá na Universidade Nova de Lisboa, não com ele, não conheci lá, Uhum. conheci outros professores. Então, o nosso convidado de hoje, o professor André Martins, ele tem doutorado em filosofia na Universidade de Nice, né? Numa tradução livre, ele trabalhou a questão da realidade e ilusão, né, para uma ontologia não metafísica, e também tem doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ, que é onde ele leciona hoje, né? E o tema o título do seu doutorado foi Pulsão de Morte, né? No caso, a interrogação, Pulsão de Morte, que se transformou num livro, né, esse professor? Isso. Natureza e Cultura na Metapsicologia Freudiana. Escreveu o livro Pulsão de Morte, escreveu também O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche, e também outras obras e vários artigos, né? E o tema proposto pelo professor é negacionismo, terraplanismo e teorias da conspiração. Professor, muito boa noite, bem-vindo, você tem a palavra. Boa noite, Hugo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, participando dessa live. Enfim, convido também quem está assistindo, né, a conhecer o meu canal de YouTube ou o meu Instagram profissional, André Martins Filosofia, tudo junto, tal como estava, né, nas chamadas, né? Bom, então, tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Eu preparei aqui o meu roteirozinho, né? E vou tentar iniciar, assim, falando de uma maneira mais sucinta para Uhum. abrir para o diálogo, né? E queria comentar antes, né? Embora eu trabalhe com filosofia e com psicanálise, em particular com o Spinoza e com o Winnicott e também com Nietzsche, né? E com as filosofias da imanência de modo geral, a filosofia, ao ser uma filosofia da imanência, ela inevitavelmente trabalha com os afetos e com o psiquismo, né? Então, acho que essa proximidade que eu faço, ela é interna à própria filosofia da imanência. O próprio Nietzsche dizia que ele era um filósofo das profundezas, e depois ele mesmo corrige, né? Não do fundo, mas do subsolo. Né? Né? Bom, então, esse tema, como você mencionou, infelizmente totalmente atual, sobretudo, né, no que diz respeito aos Estados Unidos e ao Brasil, pela política, né, enfim, pelo governo, pelos dois governos, né, e eu quero justamente fazer uma abordagem que não é política, né, embora, claro, que vincule, eu quero fazer uma abordagem que eu considero, ao mesmo tempo, justamente filosófica e psicanalítica, enfim, ou filosófica, e sobre a questão do psiquismo humano, né? Que diacho é isso, né? O negacionismo, e aí passei para dois outros pontos, né? Que é o terraplanismo, que é um exemplo bizarro de negacionismo, e para teorias da conspiração, que não é de hoje, isso existe há muito tempo, mas que de alguma forma sempre foi, enfim, sempre teve nunca teve tão em cena, né, tão no palco quanto hoje, e isso aí justamente independente da de que lugar da franja política a pessoa se considera, né?
Bom, então, para entender o negacionismo, a primeira ideia, que é uma ideia, infelizmente, comum para todos nós e para algumas pessoas mais do que para outras, a gente tem que pensar que o negacionismo é uma forma de negação do real. O meu doutorado eu fiz na França, né, pleno, com o Clément Rosset como orientador. Né? E, enfim, o grande tema dele é esse, né, a negação, o auto-engano, a denegação do real. Bom, as pessoas negam o real, antes, mas começando com ideias simples, né? As pessoas negam o real porque e quando o real desagrada. Então, daí a gente consegue entender que quanto mais eu tiver o hábito, ou a gente pode dizer um mau hábito, embora frequente e compreensível, de me dissociar de mim mesmo, isto é, de idealizar, né? O Nietzsche é um filósofo que trabalha muito essa questão do idealismo nesse sentido. Quanto mais eu idealizar como as coisas supostamente deveriam ser, que é o próprio da metafísica, e da metafísica na história da filosofia, da metafísica no mundo, na história de um modo geral, e por que no psiquismo individual, e transmitido através de gerações pelas culturas, né? Então, quanto mais eu idealizar, mais fácil vai ser o real me desagradar. Mais fácil vai ser, por quê? Porque o real, ele nunca vai se realizar, acontecer, do mesmo jeito que a gente idealiza. Então, por mais bem intencionadas que sejam as nossas idealizações, ao idealizar e, sobretudo, ao acreditar na idealização, de alguma maneira eu estou preparando um terreno psíquico para me frustrar, me decepcionar com a realidade. A questão política, no sentido mais amplo do termo que isso coloca, e em geral, não só eu como o Clément Rosset, né, quando eu estudava lá com ele, é muito questionado em relação a isso, é assim, então isso quer dizer que, né, não idealizar, para usar os termos do Nietzsche, né, aceitar o real, o termo do Nietzsche, afirmar o real, o sim condicional à existência. Então isso significa uma resignação, isso significa dizer amém aos horrores que acontecem? Não significa, ao contrário. Não? Porque no momento em que você nega o real porque o real te desagrada, isso não tem a força de transformar o real. Isso, ao contrário, está fazendo só com que você, psiquicamente, individualmente, se ressinta do real. E como se não bastasse, você vai certamente contribuir para você se despotencializar para qualquer transformação. Então, qualquer transformação, ela precisa, antes de mais nada, de um reconhecimento do real. Eu até trouxe aqui, vou até ler mais adiante, mas vou ler aqui. O primeiro parágrafo começa o tratado político, olha que curioso, é o político, do Spinoza, ele começa dizendo o seguinte. Então, o tratado político, parágrafo 1, início do livro. Os filósofos concebem os afetos que se combatem entre si em nós como vícios em que os homens caem por erro próprio. Falta dizer por livre-arbítrio, é o que está embutido aqui. É por isso que se habituaram a ridicularizá-los, deplorá-los, reprová-los ou, quando querem parecer mais morais, detestá-los. Julgam assim agir divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda espécie de louvores a uma natureza humana que em parte alguma existe, e atacando, através dos seus discursos, a natureza humana que realmente existe. Concebem os homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que fossem. O texto continua, mas acho que é um texto forte e claro, né? Muito claro. E eu acho que esse é o centro da questão do negacionismo, do terraplanismo e das teorias da conspiração também. Né? Bom, e também, quer dizer, que é correlato disso, não sei se vai dar para juntar tudo, né, que o tempo voa, mas a questão tão atual, sobretudo no Facebook, nas redes sociais de modo geral, da famosa lacração, né, os tribunais do Facebook, né, que se julgam, se permitem julgar, seja para condenar, seja para absolver. E isso, sobretudo, a gente sabe, no que diz respeito a questões políticas. A pessoa se acha, né, do lado certo da história, ou que está fazendo justiça de um jeito ou do outro, ou de um jeito ou do seu oposto, né, na polarização,
E o que está por detrás dessa lacração é um desejo de que a natureza humana, o outro, o mundo, as pessoas, o país, deveria ser de outro jeito. De acordo com o quê? Com o ideal que eu cismei de fantasiar que seria melhor. Né? Bom, então a questão né, do negacionismo, ele se mistura, né, com um movimento, com dois movimentos, um anti-ciência e um que é curioso, porque é um movimento contemporâneo que tem sua origem lá, ainda que relativamente remota, em Nietzsche, né, que é da disputa de narrativas, né, que é o que se convencionou chamar na filosofia de pós-verdade. Uhum. Mas que, se a gente comparar com o que o Nietzsche diz, é uma confusão conceitual. Porque o que o Nietzsche propõe é um perspectivismo. O perspectivismo é só uma constatação da realidade. É que assim, a minha perspectiva nunca vai ser idêntica de ninguém porque somos singulares. Uhum. Se a gente pensar em proximidade de perspectivas, a gente pode entender que grupos têm perspectivas que podem ser similares ou próximas em alguns pontos. E por aí vai. Isso é o perspectivismo. Né? Enquanto que... E o Nietzsche tem a famosa frase: não existem fatos, só interpretações. Então, interpretar, né? Só existe interpretação. Interpretar que, ao existirem somente interpretações, o real não importa. Primeiro, não é isso que Nietzsche está dizendo. Uhum. Ok, e Nietzsche podia dizer isso é uma bobagem, a gente discordar. Não é isso que Nietzsche está dizendo, e eu concordo nesse aspecto com o Nietzsche. Né? Dizer que só existem interpretações em Nietzsche, e eu concordo nesse aspecto com ele, o que ele está dizendo, que é o mesmo combate não, a luta, mais uma vez polarizado, não é isso. É a mesma desconstrução, apontar que o livre-arbítrio, na prática, no mundo real, não existe. O que existe são escolhas, mas não um arbítrio, primeiro um julgamento, e ainda mais que é livre. Então, o fato de não ser livre significa o quê? Significa que a gente pensa porque se afeta, e pensa a partir dos nossos afetos. Então, o perspectivismo diz respeito a quê? Cada um tem a sua perspectiva, a sua cultura, seu jeito de ser, etc., etc., e também seus valores, suas ideias, suas opiniões, só que o que é determinante, o que é o fato, é como a gente sente. Então, quando Nietzsche fala de interpretação, ele está falando de uma interpretação afetiva. Eu me afeto de tal maneira, por isso eu sinto de tal maneira. Então, eu posso pensar, né, nos termos de Spinoza que eu uso sempre, com a ideia da ideia dissociada da ideia do corpo, que é o sentimento, né, e essa ideia da ideia ser uma. Só que eu sinto de outro modo. Essa é a grande questão da filosofia, aliás, da psicanálise, da vida, né, e que o Spinoza coloca como cerne do livro principal dele, da Ética. Né, que é assim, por que os homens pensam de um modo e agem de outro? O que equivale, talvez, ao senso comum, o inferno está cheio de boas intenções, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque uma coisa é pensar, a outra é sentir. Né? Então é fácil e é uma defesa psíquica escapista apontar o dedo para o outro em nome de uma idealização. O que é menos fácil é a compreensão do que está se passando. Né? Então, voltando para o nosso ponto, se o negacionismo é tão estranho, o terraplanismo mais ainda, e as teorias da conspiração, ao meu ver, também são muito estranhas, a questão a ser colocada é assim, ao que isso responde? Porque sempre tem isso responde a alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu listei aqui é assim, o ser humano tem uma necessidade de atribuir sentido. Bom, e como que, para mim, não é bastante afirmar isso, né? Embora isso seja constatável, isso não é bastante essa afirmação. O que eu penso é assim, por quê? Por exemplo, que é o objetivo de uma filosofia da imanência, mesmo, enfim, de qualquer filosofia, se eu busco compreender o real, o compreender o real significa o quê? Por que isso, usando os termos de Spinoza, gera em cada um de nós uma alegria ativa? Porque a compreensão faz com que... Vamos começar pelo negativo. A incompreensão
gera ideias obscuras e confusas, gera confusão mental. Eu não sei por que a outra pessoa está fazendo daquele jeito, por que acontece isso, e aí eu vou acabar caindo na armadilha metafísica, como aponta Spinoza, de simplesmente amaldiçoar, que é o que se faz na polarização, nos tribunais do Facebook, nas lacrações. Eu não compreendo. Então eu simplesmente amaldiçoo, aponto com o dedo, julgo, condeno, ou às vezes absolvo, né? Me coloco nesse lugar de poder. Então, a questão é, a partir... Então, eu estava dizendo, quando a gente compreende, a compreensão, ela faz com que a gente entenda o mecanismo das coisas funcionarem, e não é só que isso traz uma segurança psíquica, é que isso faz com que, ao entender, a gente se sinta parte, né, desse atributo do pensamento, a gente se sinta parte do mundo. Né? Puxa, olha só, eu consigo ser empático por identificação, mesmo com as coisas com as quais eu discordo, com as quais eu não concordo. Porque eu entendo a perspectiva do outro. O perspectivismo está falando de um entender a outra perspectiva e não o oposto. O perspectivismo não está falando de eu estou na minha perspectiva, tomo ela como universal ou como devendo ser universal e vou julgar e condenar quem não segue a minha fantasia. Né? Bom, essa necessidade de atribuir sentido, então, que é um fato, uma necessidade real, constatável, no caso do negacionismo, o atribuir sentido, como eu ia dizendo, ele se junta com a pós-verdade, com a disputa de narrativa, num sentido de, se eu posso atribuir sentido, se não existe uma verdade como a modernidade acreditou, então eu posso atribuir o sentido que me der na veneta. Se tudo são interpretações, a má interpretação dessa frase, ela vai dizer que eu posso interpretar como for mais confortável para a minha vaidade, para o meu ponto de vista, não como perspectivo, mas ao contrário, como fixado, como metafísico, saído da imanência do devir. Então, a ideia dessa pós-verdade, né, que justamente é como se fosse assim, um efeito colateral da crise da razão metafísica, da crise da verdade metafísica, ela gerou, na prática, no mundo, uma disputa de narrativas, né, e uma grande confusão, porque justamente passou-se a se negar o próprio real. Né? Só que o real, como já mostrava Clément você, a gente, né, o francês fala, on a beau negar o real. Não adianta negar o real, porque não tem como negar as consequências do real. Né? Bom, então vamos lá. Agora, eu não sei se eu já dou uma palavrinha sobre terraplanismo, teorias da conspiração, rapidamente, melhor, né? Que aí que aí depois eu já, quando você acabar, eu já faço as perguntas, eu já estou anotando aqui já. Opa, bacana. Então vamos lá. O terraplanismo, já falei em outras ocasiões, né, em outros vídeos, enfim, aula, live, tem um documentário na Netflix que é interessantíssimo e, enfim, imperdível. E eu gostei muito de ter visto, né? Foi muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, eu achei triste. Mas em que sentido, né? Porque é um documentário que bom, interpreta com respeito os terraplanistas norte-americanos, lá, acho que é de onde começou, o grupo que começou com isso. E fica muito claro que são assim, pessoas que de algum modo sofreram bullying ao longo da vida, né? E que desenvolveram um sentimento assim, de exclusão. E de alguma maneira eles encontraram no terraplanismo, e a minha impressão é que, no caso foi terraplanismo, mas poderia ter sido qualquer outra coisa, né? Encontraram no terraplanismo um mote, um movimento e um objeto para assim, puxa, por que não? Por que não? Quem disse que a Terra não é plana? Ou seja, para contestar esse status quo que de alguma forma os excluiu. Bom, e o que é particularmente curioso e bandeiroso, né, se a gente usar a gíria, é que
ao longo do documentário, o documentarista, ele filma, né? Ele participa de 2 momentos em que eles se cotizam. Em um primeiro momento, eles se cotizam para comprar um pêndulo lá, enfim, não lembro o termo, um treco lá de medir. Não vou dizer mais do que isso, que eu vou falar besteira, enfim. Não deixem de ver lá mas que Qual era o uma maneira. documentário, por falar nisso? A Terra é plana. Ah, certo. A Terra é plana. Tá? Uhum. Bom, aí eles compraram o medidor lá para provar cientificamente que a Terra é plana. Eles ficam muito ansiosos para fazer o experimento e o experimento mostra que a Terra não é plana. Eles ficam arrasados. Eles aceitam? Eles se encorajam. Não, é que tá. Eles se encorajam. Não, a gente vai conseguir provar que a Terra é plana. Ou seja, eles querem provar cientificamente, mas no que o experimento científico não se acorda, não concorda com a fantasia, com a vaidade deles, eles querem encontrar um outro experimento, no entanto, científico de novo. Aí eles fazem um segundo experimento e ficam muito ansiosos. E fazem o segundo experimento e, novamente, não se prova que a Terra é plana. E tem uma fala que eu acho que simboliza esse pensamento. A fala diz assim, não, nós vamos encontrar, nós vamos provar. Quer dizer, eles estão dedicando a vida para, assim, pensando livremente, né? Quer dizer, se eu fizer 49 experimentos, ou 99 experimentos que mostram que a Terra não é plana, mas o 100º mostrar que é plana, ufa, eu provei que a Terra é plana. Quer dizer, então, é uma relação não só passional, como pueril, infantil, imatura, nesse sentido da vaidade, da disputa da narrativa. O que é a ciência? É uma narrativa entre outras, supostamente, e que, enquanto uma narrativa entre outras, eu vou puxar para ela provar o que eu quero que ela prove, que obviamente é contrário a qualquer experimento científico, e ao princípio do experimento científico. Né? Bom, então, o que eu diria é assim, e isso, volto a dizer, é algo que é comum no dia a dia das pessoas, cada pessoa com ela própria, que é assim, é como se eles dissessem assim, ué, e se a Terra fosse plana? É como se eles dissessem assim, ok, a Terra não é plana, mas e se fosse? Qual é o problema? Qual seria a diferença? E as pessoas, a maioria das pessoas, ou todo mundo em geral, umas mais, infelizmente mais, outras que bom, menos, fazem isso, que é assim, aquela deformação confortável, aquela deformação parcial da realidade. Não, eu fiz isso, mas e se eu tivesse feito tal outra coisa? Ué, qual é a diferença? Não, aconteceu isso, mas e se tivesse acontecido? Então, essa insistência em negar o real e criar uma narrativa que nos favoreça, entenda-se, que favoreça a vaidade pessoal, a passionalidade pessoal, que nos traga algum tipo de vantagem, de benefício secundário, isso, infelizmente, ocorre com muita frequência, né? em transtornos psíquicos, mas de uma maneira geral, é algo que ocorre com muita frequência. E o terraplanismo, enfim, a gente está vivendo um momento, né, que o negacionismo e o terraplanismo, eles emergem assim, com uma amplidão para o mundo todo, né? Isso está ganhando, né? Uma visão, uma visibilidade, uma expressão que talvez, enfim, nunca tenha tido, porque, curiosamente, é algo que nos remete à idade medieval, né? ao pré-modernidade, pré-ciência. Só que não é a mesma coisa, porque é algo que vem em cima da disputa de narrativa, em cima da disputa de narrativa, entenda-se, é um contraponto ao politicamente correto. E daí, né, em relação ao politicamente correto? Num momento de pós-verdade. Ou seja, a pós-verdade, ela surge por um questionamento da verdade moderna. Só que, ao invés de gerar uma compreensão melhor do real, ajustando, digamos, a verdade moderna, né, tirando a metafísica da verdade moderna,
o fato é que isso gerou uma nova metafísica, uma metafísica da negação do real. Né? Bom, e por fim, né, quer dizer, as teorias da conspiração, elas são interessantes também porque o que faz a força delas é justamente elas não poderem ser, a princípio, nem negadas, nem confirmadas. É como se fosse um terraplanismo mais sutil ou um golpe melhor dado, né? Porque o terraplanismo, bom, estão lá eles próprios fazendo experiência e vendo que a Terra não é plana. A teoria da conspiração não tem como provar, né? Não tem como provar. Então, ao mesmo tempo que há uma disputa de narrativa, né? Assim, mas e se for? Qual a diferença? O que tem? Né? O que importa se o real é isso? Mas podia ser aquilo. Né? Realmente, podia ser aquilo, mas não é isso. Né? Bom, a teoria da conspiração, ela cria fantasias que buscam o quê? Essa atribuição de sentido. Então, o que tem em comum com o terraplanismo é que buscam uma atribuição de sentido. Só que ao invés de ser um sentido bizarro e que claramente não corresponde à realidade, são sentidos mais complexos, mirabolantes, e que você não pode nem contestar no sentido de provar que não são, exceto, claro, exemplos pontuais, nem confirmar que são. Né? Então, em termos psíquicos, me parece, né, que a função, né, a que respondem, a função é também a de dar uma sensação de controle, dar uma sensação de que há um sentido, é algo que, assim como na Idade Média, significava a ordem moral do mundo. Acreditar que o mundo seguia uma ordem moral não tinha como dizer nem que sim nem que não, mas servia para as pessoas se acalmarem, né? Deus está no comando. As teorias da conspiração é assim, estão no comando. Alguém está nos manipulando. Alguém está manipulando o que quer que seja. Né? E, enfim, quer dizer, não é mais a ordem moral, é como se fosse uma... Enfim, pode ser a ordem política, ou a ordem sei lá o quê, enfim. Bom, é isso, quer dizer, então eu tentei, né, e não vou me estender para dar tempo, né, de responder essas perguntas, mas fazer uma ligação, né, desses temas tão atuais para tentar justamente entender esse subsolo que faz com que eles existam, né, e aconteçam na nossa realidade. Uhum. Obrigado, professor. Aconteceu uma coisa agora na live, que aconteceu na live de quarta. Um número de São Paulo ligou para mim. E toda vez quando o número liga que eu rejeito, o meu volume cai. Mas eu falei com o pessoal que estava acompanhando a live na quarta, eles disseram que eles me escutam bem e escutam a outra pessoa também muito bem. Eu Tá é que ótimo. vou escutar baixo. Eu estou escutando muito baixo agora, certo? Tá, Mas eu assim, estou te ouvindo bem. E as o que, pessoas dizem o que que escutam bem, mas quando ligam, o volume baixa. Eu rejeitei a ligação, mas aí o volume não volta. E aí eu tá, tento só aumentar o volume comentando. no celular e não volta. Então, de vez em Tá, quando, eu vou ter que encostar o ouvido tá, aqui no celular para poder escutar, que eu vou começar a fazer as perguntas agora. tá Mas bom. o importante é que as pessoas estão escutando também. Joia. Você falou, acho que 3, 4 vezes, da questão da metafísica. Aí uma pergunta, assim como uma provocação. Estão Uhum, ressuscitando a metafísica? Nesse processo que a metafísica passou uhum, por uma crise, né, que foi apontada por Nietzsche e outros pensadores, essa uhum. ideia, não que a metafísica volte enquanto tal, mas tem um quê aí de recuperação desses processos metafísicos como orientadores da nossa vida? Ótima pergunta, Hugo, e é uma ótima oportunidade, enfim, de eu explicar como que eu entendo a metafísica. Né? É, por exemplo, se eu me permitir falar de uma maneira um pouquinho jocosa, mas juro que Certo. respeitosa, né? Dessa proposta heideggeriana, eu acho ela muito engraçada. Né? A metafísica surgiu na Grécia e passou por uma historicidade e está morrendo. Enfim, como assim surgiu? As coisas porque surgem a partir do psiquismo das pessoas. Agora, aqui é que tocou um telefone para mim, peraí. Se eu botar em modo avião, acho que funciona, não? Não, eu acho que modo avião parece que a internet não funciona. As ligações de São Paulo sempre atrapalham, né?
Porque nunca é ninguém que liga. Opa, voltei. Voltou, ainda bem. Eu tava reclamando Ufa. das ligações de São Paulo, que elas sempre atrapalham. Porque quando ligo, nunca é ninguém. E ainda atrapalham a live porque o volume baixa e não tem como subir mais. Pronto. Telemarketing. Mas vamos lá. Olha só. Então, voltando. Se alguma coisa existiu na história, e sobretudo se mantém ou se volta, é porque faz algum sentido para o psiquismo individual. Ainda que seja motivado pelo grupo, pelo coletivo, é só porque, de alguma maneira, responde a alguma necessidade ou alguma demanda para o indivíduo, é que aquilo se mantém. Isso para dizer o quê? A metafísica ela não foi inventada por Sócrates, Platão, ou por quem quer que seja. A metafísica ela só foi criada como foi criada por Sócrates, Platão, etc., e tudo mais, porque ela expressa uma maneira de se relacionar cognitivamente com as coisas. Então, o que eu chamo de metafísica é o seguinte, aí para usar termos do Spinoza que eu uso, que eu costumo usar, que eu gosto de usar, né? O nosso primeiro pensamento é a maneira como a gente se afeta. Isso é Spinoza no Tratado da Reforma do Intelecto. Como é o meu primeiro pensamento, porque o afetar já é o pensar, né? Bom, então, a partir desse primeiro pensamento, eu posso refletir acerca desse primeiro pensamento, que aí o Spinoza vai chamar de ideia da ideia. Então, o primeiro pensamento é a ideia do corpo. A partir daí, eu posso pensar aquela ideia, aquilo que eu pensei, que é a ideia da ideia. Em que consiste a metafísica? É porque, quando eu penso acerca do que eu pensei, senti, acerca da ideia do corpo, inevitavelmente, para eu justamente conseguir compreender o que se passou em mim, automaticamente, inconscientemente, inevitavelmente, eu associo imagens e ideias exteriores a partir do modo como eu enfim, vivenciei aquilo, o que já me foi dito, experiências anteriores. E nessa associação é que pode se dar a idealização. A metafísica é um efeito da idealização. Isso é muito explícito em Sócrates e Platão. É explícito. A pessoa idealiza o que seria supostamente melhor e passa, em Platão, a coisa é quase risível, né? Enfim, eu acredito que existe um outro mundo perfeito. Eu estou nesse mundo sensível, mas eu acredito que existe um mundo das ideias perfeitas, ou um mundo das formas perfeitas. E passo a julgar o mundo no qual eu existo a partir da minha imaginação, da minha ficção, né, o que Spinoza chama de delirium, desse outro lugar. A República é totalmente um projeto metafísico. Não tem a menor dúvida, eu li aqui, né, Doni? Bom, então, a partir desse outro lugar, eu imagino o que supostamente deveria ser. E aí acontece isso que o Spinoza diz no primeiro parágrafo do Tratado Político. Aí eu começo a amaldiçoar a realidade em nome de uma ficção que não só é uma ficção. O Spinoza diz qual a diferença entre a ficção e a ideia falsa. A ideia falsa é quando eu atribuo à ficção um caráter de verdade. Quer dizer, então, eu invento, idealizando uma suposta perfeição, porque na minha imaginação o mundo seria melhor, as pessoas seriam melhores se fosse daquele jeito, e ao ter essa ideia falsa, eu julgo e condeno o mundo que existe, a vida que existe. Isso é a metafísica. A metafísica é um modo de pensar metafísica, é um modo de se afetar metafísico, que acomete todos nós, não começou na Grécia, não terminou sei lá quando, acomete todos nós. Então, entender a metafísica é justamente entender a história de uma ficção, de uma quimera, como acusa Nietzsche, mas essa quimera, ela responde ao que eu tentei mostrar, a uma necessidade, um desejo de conforto, de segurança. Só que um conforto, uma segurança contrário à realidade, que, portanto, vai se voltar contra nós. Entendi. Bom, dá para falar mais, mas vou parar porque o tempo voa. Vamos lá. Vai ficar aparecendo só minha orelha aqui agora.
Foi a mesma coisa na quarta, mas depois realmente o som fica bom. Eu é que não consigo mais escutar aqui, infelizmente. Explorar um pouco os Uhum. seus estudos na área da psicanálise agora, porque eu acho que tem muito disso nesse tema. Essas pessoas que são negacionistas, inclusive eu publiquei no meu Instagram hoje que uma pessoa simplesmente frequentou a igreja, se medicou com um remédio que não tinha eficácia no combate à Covid e essa pessoa morreu. E eu até botei assim, negacionismo mata, né? Porque é uma negação da ciência, nesse caso específico. Existe algum tipo de um processo coletivo do imaginário? Porque assim, não é apenas uma pessoa que pensa, são várias. É um processo de identificação que eles têm e mais. Não importa nem tanto o conteúdo, mas sim a formação desse grupo. Porque se fosse um outro conteúdo, eles também se juntariam do mesmo jeito. Perfeito. Concordo plenamente com você. Isso se vê, né? É importante dizer, a gente está aqui para filosofar, né? É importante dizer, isso se dá, seja em qual lado da polarização política. Né? Por isso que eu insisto sempre, o problema político é a polarização, não é o lado que a pessoa está. Porque em qualquer um dos lados, e a polarização faz isso, acontece essa armadilha psíquica que o Spinoza descreve da seguinte maneira: a pessoa só deseja para si um mal menor, um mal, quando este mal lhe parece um mal menor que evita ou que evitaria um mal maior. A polarização, de uma maneira perversa, ela quer colocar isso na mente das pessoas. E as pessoas acabam trabalhando pela polarização como se fosse um bem, mas é um mal. Então, elas acabam dizendo assim, olha, escolham isso que está errado, escolham esse mal, escolham isso que faz mal para você e para mim, porque o outro lado, como se só existissem dois, numa dualidade metafísica, do bem e do mal, porque o outro lado é ainda pior. Então, é o que você disse, esse é um efeito coletivo que não está acontecendo só nesse governo, que é do ser humano, e que, no caso do Brasil, infelizmente, acontece já há muitos anos. Um efeito coletivo que faz concessões, 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 concessões ao infinito. Por quê? Porque existe esse sentimento do que o Nietzsche chamou de moral do rebanho, né? Não interessa se vai chamar de rebanho, gado, não interessa. Esse sentimento de que, assim, eu estou num pertencimento, e esse pertencimento, justamente porque eu me identifico em alguns pontos com esse grupo, eu agora vou partir para o pensamento de que se o mundo fosse idealizado contra o próprio mundo, da maneira como eu estou pensando, o resultado seria melhor. E para isso existem inimigos, que são obstáculos à realização dessa ficção, dessa quimera. Okay. Parece que até você falou em algum momento dessa afirmação, dessa narrativa deles, né? E parece que assim, não basta eles se colocarem, eles têm que destruir o outro, né? O outro como inimigo, né? O outro, como você falou, e fazendo uma distinção muito clara, né? O perspectivismo nietzschiano é entender as diferentes perspectivas, mas não há um movimento de destruição da perspectiva diferente da minha. Por exemplo, o terraplanismo é exatamente o oposto. O negacionismo é o oposto, porque ele se pretende como destruidor da posição contrária, né? Até que ponto, assim, o perigo efetivo dessa narrativa? Ou seja, mais pessoas aderirem, até que ponto se pode chegar? Eu sei que é meio hipotético isso, tudo bem, mas tá ótima pergunta. Então, isso remete a um outro ponto, né, que é diretamente político, que eu vou responder puxando para a filosofia, né, e para essa combinação da filosofia com a psicanálise. Porque, assim, é muito fácil, psiquicamente, a pessoa entrar numa teoria da conspiração ou num alarmismo e pensar assim, nossa, contra isso que eu considero mal, e é óbvio que na polarização cada extremo vai considerar o outro extremo o mal, né? Isso que eu considero o mal tem que ser extirpado.
E mais, tem que ser extirpado o quanto antes. Por que no nazismo começou assim, terminou assado, por que em tal outro momento da história, etc, etc. O que me parece que a própria história já mostrou claramente, se a gente pensar, não precisa nem ser a longo prazo, a médio prazo, e aí falando em termos políticos, é só uma concepção de democracia, eu estou pensando Spinoza defendendo a democracia, é só uma concepção de democracia como respeito ao perspectivismo, né? Misturando com o termo do Nietzsche, e que tenha instituições que garantam uma credibilidade, e no nosso caso, né, os extremos dessa polarização, porque ambos mostram como não, como nessa polarização as instituições não estão se mostrando honestas. Então, isso agrava o fato das instituições, em vários exemplos, não se mostrarem honestas, agrava essa sensação de polarização, de extremismo. De extremismo, não interessa se é extrema esquerda, extrema direita, de extremismo enquanto sentimento, afetividade do extremismo. Que seria justamente o quê? Se as instituições não funcionam, eu vou quebrar tudo. Se as instituições não funcionam, só a revolução, ou só o golpe, ou só os militares, ou só o povo nas ruas, ou só... Enfim, é sempre uma ideia de destruição, como se a destruição fosse gerar um bem em si idealizado. E não vai. Quer dizer, então, ao invés de... Se as instituições não estão funcionando, ou se há muita desonestidade, o que é preciso ter coragem, e essa é a maior coragem e o mais difícil, é tentar reformar as instituições, mas entendendo que essa ficção da instituição, instituir instituições, é o que pode garantir esse bom funcionamento das várias perspectivas, a existência e convívio das várias perspectivas. Uhum. Isso para mim é muito nítido, muito claro. Então, quer dizer, essa questão assim da polarização crescer e se agravar, é óbvio que a gente está o tempo inteiro com isso como uma sombra, né? Como um risco. Mas, justamente, vai se agravar como? A gente virando a Arábia Saudita, em termos morais, vai se agravar a gente virando o tempo do stalinismo, que até hoje tem um monte de gente que acha que quem foi assassinado pelo stalinismo devia ser assassinado. Eu acho que o único consenso foi de ser ou mal foi Hitler e o nazismo. Né? E mesmo assim, se houvesse a lacração de hoje, não ia sobrar quase nenhum alemão. Né? Uhum. E, no entanto, estão aí os alemães, os próprios, os filhos, os netos. Né? Quer dizer, então, sair dessa perspectiva do ser humano e da sua singularidade, né, para criar esses tribunais, essas lacrações, essas dualidades moralistas, isso é péssimo para uma coletividade, porque é péssimo para o indivíduo, né? Uhum. Hugo, me permitindo aqui, veio uma pergunta, né? E o político sábio, de que fala Platão, né? Da Deise. Obrigado, Deise, pela pergunta, né? Então, o problema do Platão é que ele, enfim, provavelmente na melhor das intenções, o que ele propôs foi qual é o termo? Me fugiu agora. Um autoritarismo, né? Foi o déspota esclarecido. Esse sábio é o déspota esclarecido. Eu sou esclarecido, logo vou ser autoritário. Né? O que faltou a Platão, e não por acaso, ele é um idealista que trabalha justamente com ideias fictícias, né? O que faltou para ele foi conseguir pensar uma democracia efetiva que respeitasse as diferenças. Né? E é justamente esse respeito às diferenças que engloba, que sai dessa ideia do certo e do errado, do bem e do mal. Porque o bem e o mal, cada um vai ter o seu critério. Uhum. Então, no meu critério pode ser um, no do outro o outro. Então, no meu critério eu sou um monstro para o outro, no critério do outro, o outro é um monstro para mim. Então, é evidente que daí não vai se tirar boa coisa e o tempo se arrasta. Se quiser já ler essa pergunta aí também.
É como se fosse o comodismo, digamos. É mais fácil acreditar naquilo que eu desejo mesmo que essa coisa não exista. Como é o caso do vírus. Existe uma influência ideológica de massas? Será Então, que é eu não entendi como é o planejado caso. isso? Eu não entendi a questão, como é o caso do vírus, Eu acho que a entende? Porque. pergunta é assim, se existe uma influência ideológica, ou seja, um movimento consciente de manipulação das pessoas para que acordem no sentido de concordar, né? Não de despertar, que Uhum. concorde com essas ideias, porque nós temos no cargo político mais importante do Brasil alguém que se refere a essas teorias que você estava levantando aqui, negacionismo, terraplanismo. Então, será que é um processo consciente de manifestação assim, de manipulação da massa de uma maneira geral? Será que é planejado ou é algo Então, natural? Ele pensa assim, as pessoas seguem. então, vamos lá. Primeiro, eu disse que eu não tinha entendido, né, exatamente assim, como é o caso do vírus, porque, por incrível que possa parecer, existem teorias e pessoas, enfim, levando muito a sério e aprofundando essas teorias de que o próprio vírus não existe. De que isso é uma conspiração. O vírus é Isso, inventado. É isso. inventado. É culpa da China. Aí, não, A China culpa da China, o vírus existe. Se for culpa da China, o vírus existe. Tem uma teoria que defende que o próprio vírus não existe. é pior ainda, né? Pois é, Mandaram a abrir gente os seria. caixões, né? Dizendo que não tinham mortos. Isso. Então, mas não estou falando desse governo, não. Eu recebo de outra, inclusive, enfim, da França, né, teóricos franceses que argumentam que o vírus não existe. Eu tenho que aprofundar, claro, tem que ter tempo, porque é meio enfadonho, mas para entender, assim, e essas mortes todas, né, é bizarro, né? Então, assim, as teorias da conspiração, elas não são da extrema-direita, não é só Olavo de Carvalho, não é só. Elas também estão na esquerda, elas também estão no esoterismo, elas também estão em vários lugares. Por isso que eu insisto e volto que o importante é a gente entender essa origem num desejo de metafísica, num desejo defensivo, reativo de metafísica. E não pensar assim, é o outro que pensa essa bobagem, é o outro que é um idiota. Sabe? Porque não é só, sabe, se a gente quiser achar que é uma bobagem, não é só o outro. Isso está em muitos lugares. Em muitos lugares, e justamente em perspectivas diferentes, recai nisso. Então, o terraplanismo, por isso que eu gosto de usar como um adjetivo, né? Assim, é um terraplanista, independente se ele acredita que a Terra é plana ou não, porque é como se fosse assim, o ápice da bizarrice dessas teorias da conspiração e desse negacionismo. Agora, em se falando do Olavo de Carvalho, e aí pensando assim, há um complô, né? Há um desejo de levar as pessoas a acreditarem nisso ou não? Bom, quando a gente acompanha, né, eu acompanho um pouco, porque, como eu disse, é enfadonho, né, é entristecedor. Eu acompanho um pouco para ver de perto aquele fenômeno bizarro. Né? As entrevistas dele, tem uma passagem numa entrevista, já mencionei também uma vez agora recentemente pelo jornal É o País, que a jornalista ela contesta o que o Olavo de Carvalho está dizendo com dados da ciência. E aí o Olavo de Carvalho consegue questionar no sentido, não, mas e daí? Ou mas e tal outra coisa? Como isso para... Mas às vezes não. E aí no momento o Olavo de Carvalho diz assim, peraí, mas você fala o que você acha, a teoria que você, a qual você adere, a narrativa que você defende. Aí quando eu falo a minha, você não deixa? O que deixa muito claro, essa frase dele, essa passagem dele, não é exatamente com essa palavra, mas fica muito claro que o que está em questão é uma disputa de narrativas. A disputa de narrativas, a gente sabe muito bem que não é exclusividade da direita, nem da extrema-direita. A disputa de narrativa é um problema, porque é uma maneira de você negar o real em nome de algo que você supõe que seja melhor. Eu acredito, e aí volta a questão, né? Consciente, inconsciente, né? Eu acredito que o Olavo de Carvalho, ele acha que aquilo é melhor, ele acha que aquilo é melhor dentro da cabeça perturbada que ele tem. Mas eu acredito que ele acha que é melhor. Né? Então, me parece que é muito mais importante a gente entender a questão na sua complexidade do que correr o risco de refazer polarizações, certo e errado, dualidades metafísicas,
sem enxergar o problema a partir da perspectiva do humano, do ser humano. Uhum. Eu lembrei de uma frase dele, desse senhor, que ele diz assim: não existe ninguém, nenhum professor universitário, ninguém que tenha capacidade de debater comigo. Só para. Beleza. Tá bom. Só um comentário. É engraçado porque a jornalista, que não é professora universitária nem filósofo, debateu e ele não conseguiu se sair, teve que sair com essa frase. Normalmente eu digo, eu tenho alunos de ensino médio que conseguiriam, assim, debater com ele tranquilamente, né? Professor, e essa questão da moral e da perversão, no seguinte sentido: a pessoa chega a um momento que, assim, ela cria uma realidade que não existe. Existe alguma diferença? Por exemplo, tem pessoas que sabem que não é, mas que querem afirmar sua narrativa, e tem pessoas que realmente acreditam que a realidade é aquilo que elas criam da sua cabeça? Existe uma diferença nesses pontos? Existe uma diferença. Quando a pessoa realmente acredita, né, na ficção que tem na cabeça dela, eu diria que, paradoxalmente, esse é o caso mais perigoso. Então, digamos, seria a culpa sem dolo. Né? Seria assim, a pessoa está bem intencionada. Mas esse é o caso mais perigoso. Porque é justamente nesses casos que a pessoa encontra explicação para legitimar as piores ações, as piores passagens ao ato. O que a psicanálise chama de passagem ao ato, de atuação. Né? Ela é capaz de fazer as piores coisas sem nenhuma empatia pelo outro, porque ela se convenceu de que aquele outro é mal, de que aquele outro merece. E aí, volto a dizer, a gente não está falando de espectro lado A ou B, ou A ou Z, de nenhum espectro político. A gente está falando de algo que é do psiquismo individual, que concordo plenamente com o que você falou, e é importante mostrar, que segue uma psicologia das massas, que é trazido por um sentimento de grupo, né, de pertencimento a um grupo, com tudo que isso traz de positivo e de negativo. Né? Então, é corroborado por uma psicologia coletiva, mas que justamente legitima as piores coisas. Legitima não só que a gente aceite o que a princípio não era para aceitar, que é ruim para a coletividade, que é ruim para a sociedade, que é ruim para a pessoa, como legitime ações muito ruins também, e que inclusive entram em contradição com aquilo que a princípio se desejava, ou que é a bandeira pela qual a pessoa está lutando. Teve um momento da sua fala que você falou assim, do documentário, né? A Terra é plana, que eles vão tentar provar cientificamente e dá errado. Depois eles tentam achar um outro método e dá errado. Será que, assim, eles pensam que, por exemplo, a própria ciência já errou e por essa tentativa e erro ela foi se reformulando e que em algum momento eles acreditam que algum método científico vai provar? Ou seja, será que a própria ciência, quando ela, por exemplo, define o geocentrismo e depois mudou para o heliocentrismo, ela errou. Será que isso é uma inspiração para eles, dizendo assim, a gente errou esse método? Mas não é que a Terra não seja plana, é o método que a gente utilizou que não deu liga, não encaixou. Hugo, ótima pergunta, que dá a oportunidade de eu dizer o seguinte. Vendo o documentário, a convicção que eu formei, digamos, o que me pareceu, é que a motivação é psicológica. Você acabou de fazer, digamos, um esforço de dar alguma coerência lógica ou de razoabilidade para a questão. Isso. Mas me parece muito evidente que é uma questão muito mais psicológica, de defesa psíquica. De assim, por que não? Então, é uma nebulosa, volto a dizer, né? O terraplanismo coloca isso às claras, de uma maneira coletiva estranhíssima. Mas é algo que acontece nas famílias disfuncionais, nas pessoas com transtorno psíquico e em algum grau, todo mundo, em várias pessoas, que esse não enxergar. Né? No cotidiano acontece como? Caiu a ficha. Olha, aquela vez eu agi de tal maneira por causa disso. Nossa, mas na época eu não podia imaginar. Essa região cinza
né? Nem preto nem branco, esse é o cinza que é inconsciente ou meio inconsciente, se sabe, mas não se sabe, se vê, mas não se aceita que está vendo, vê de outra forma, não consegue admitir. A mente humana funciona assim, né? Então, são casos, o terraplanismo é um caso claramente psicopatológico, digamos, mas eu não vejo isso como um xingamento, entende? Eu vejo isso como uma constatação. E é uma pena que, coletivamente, justamente, a razão moderna, a modernidade, a chamada civilização, não conseguiu ser democrática e ser plural o bastante para, ao invés de se fundamentar em identitarismos que refazem brigas acirradas e tudo mais, que refazem, por vezes, não sempre, mas por vezes, preconceitos que eles combatem, etc, etc. Essa ideia de pluralidade de vários grupos brigando entre si, ela, enfim, ok, é o que acontece, mas é evidente que isso vai gerar identitarismos no sentido oposto também, evidente. Então, o terraplanismo explicita isso. Mas os pequenos terraplanistas, se a gente quiser nomear assim, né, para poder buscar, em termos coletivos, né, e favorecendo em termos individuais, né, soluções e efetivações que não sejam em cima de uma idealização, que seja uma construção, uma reforma, né, que faça com que a gente possa, de fato, cada vez mais conviver e conviver bem com as diferenças e respeitando, né, as minorias sem querer, enfim, extirpar ou eliminar o suposto inimigo, né? É interessante porque, assim, a gente está falando de um assunto que muita gente debocha, mas o que a gente tenta fazer aqui é compreender, né? Tem muita gente aí debochando, eu acho que a gente deve tentar compreender esse processo, que é um processo que existe, que nos atinge e que até está nos atingindo mais do que deveria atingir. Então, acho que essas reflexões, elas são necessárias, mesmo quando se trata de um tema onde as pessoas não dão importância. E assim, talvez eles passaram a serem tão efetivos porque há muito tempo a gente não dá importância. Em algum momento a gente se perdeu. Por que chegou nesse ponto? Porque a gente não deu importância desde lá de trás. E por isso que agora está tão vivo e tão presente, né? Isso. Professor, eu acho que o tempo está acabando. Queria agradecer imensamente sua presença. Dizer só, que... Hugo, desculpa, falar uma palavrinha antes, só em cima do que você falou. A armadilha é pensar, a gente não extirpou a tempo, não é isso. A gente não compreendeu antes. Isso. Okay, exatamente. A gente não compreende, não é que a gente tem que eliminar, a gente simplesmente não entendeu esse movimento que estava acontecendo, né? Então, professor, eu queria agradecer imensamente sua presença, sua disponibilidade, né? Sei que é um mundo novo, isso que a gente estamos vivendo aqui das lives, né? Para todo mundo está sendo uma novidade, né? Mas aí, eu acho que essa ideia de tirar um pouco a filosofia da academia, trazer para um grande público, né? Isso aqui vai ficar publicado no Instagram, vai ficar publicado no YouTube, as pessoas depois assistem. Então, eu queria agradecer imensamente a sua participação, professor. Muito obrigado, Hugo. Para mim é um prazer, né, fazer essas lives, poder falar com as pessoas, né? Volto a dizer, enfim, fica também o convite para o meu canal do YouTube, né? E para o Instagram, André Martins Filosofia, tudo junto. E foi um prazer a nossa live, responder as perguntas, né? Enfim, conversar com você. Estou aí à disposição. Te mando, então, um abraço virtual aí para você e para todos que estão ouvindo, com todo carinho. Muito obrigado. Depois eu vou até colocar o link do canal do professor do YouTube, certo? Para vocês poderem seguir. Então é isso, pessoal. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Tchau para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, Hugo.